Você quer se destacar na sua empresa usando o Excel? Então, sem dúvida nenhuma, você precisa saber fazer gráficos dignos de elogio, ok? Fazer gráficos e construir dashboards, relatórios ali, colocando gráficos bem chamativos, que a pessoa olha e fala, caramba, maneiro, e assim vai. Então, essa aula aqui, a gente vai ficar focado única e exclusivamente nisso, né? Então, como a gente pode inserir um gráfico e como a gente pode deixar ele bem chamativo, bem bacana, interessante ali, para uma pessoa poder bater o olho e chamar a atenção dela. Belezinha? No mais, não esqueça que o material dessa aula aqui, ele tá para download. Então o que eu te aconselho? Vê essa aula aqui comigo, aprende como você pode deixar o seu Excel, suas planilhas, ali, os seus gráficos ainda mais chamativos e depois faz o download desse material e pratica tudo que você aprendeu nessa aula aqui, fora uns deveres de casa ali que eu sempre deixo para você poder explorar ainda mais a ferramenta. Belezinha? Também não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo. É muito importante para que a gente possa levar essa aula para mais e mais pessoas. Então, de verdade, pare esse vídeo e deixe o seu like. Combinado? Outra coisa, para fechar 100%, não se esqueça de se inscrever no canal. A gente sempre coloca aula nova de Excel, de Power BI, de VBA, enfim. Então, acompanhe a gente por aqui que tem sempre aula nova. Belezinha? Sem mais, blá blá blá, agora sem mais delongas, de verdade, bora para o vídeo. Maravilha, aqui eu tenho uma planilha na coluna A com meses, então janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, ok? Eu tenho na coluna B a quantidade vendida do produto A, 59, 56, 47, 43, 75 no respectivo mês, né? Então 50 vendas em junho, 63 vendas em julho e assim vai, beleza? E na coluna C eu tenho a quantidade vendida do produto B, 55 vendas em janeiro, 59 vendas em fevereiro, 48 vendas em março, 45 vendas em abril, 59 vendas em maio e assim vai, belezinha? Então aqui nessa aula a gente vai aprender como inserir um gráfico, como editar um gráfico e deixar ele bem chamativo ali, digno de um destaque para você dentro da empresa, do mercado de trabalho. Fechou? Vamos lá! Para a gente poder inserir um gráfico, é tão simples quanto a gente aqui navegar pelas guias, tá vendo que eu tenho página inicial, inserir, desenhar, layout da página e etc. Eu vou clicar aqui na guia inserir, belezinha? E repara, aqui na guia inserir eu tenho várias opções, tenho tabela dinâmica, tenho gráficos e etc. E o que a gente vai hoje é esse gráfico de linha. Repara que eu já tenho dois exemplos aqui, um sem nenhuma edição, apenas ele inserido aqui na planilha, e outro muito mais rebuscado, belezinha? Com os meses, com a formatação toda ajustada e assim vai, janeiro, fevereiro e tal. Formatação até que ficou um pouco grande, ó, vou dar uma diminuída nela, belezinha? Repara. Prontinho, diminui um pouquinho, agora sim. Boa, voltando para o vídeo, aqui eu tenho os gráficos já inseridos e a gente vai aprender a inserir um novo. Show? Repara que eu posso muito bem chegar aqui na opções de inserir, gráficos e clicar aqui ó, em gráficos de linha, belezinha? Eu tenho linha 2D, linha 3D, área 2D, área 3D e assim vai. Se eu clicar nesse de linha 2D clássico aqui, o que acontece? O gráfico ele já vem absolutamente em branco, ok? Ele vem sem nenhuma informação. Por quê? Ele literalmente não tem nenhum dado, né, sendo puxado para poder plotar o gráfico, para a gente poder ver as informações, belezinha? Então, todo gráfico ele precisa de informações para nutri-lo. Então, inserindo dessa forma, a gente precisa, depois de inserir o gráfico, clicar com o botão direito nele e depois chegar aqui ó, em selecionar dados. Selecionar dados, ele já aparece essa guiazinha aqui para a gente, ó. Ele mostra intervalo de dados do gráfico, entrada de legenda, eixo horizontal e assim vai. Vamos adicionar isso manualmente para a gente poder aprender? Vamos lá. Vou clicar aqui em adicionar, belezinha? Nome da série, eu vou colocar nome, a quantidade de produtos vendidos, beleza? Então o nome da série eu cliquei simplesmente na célula, quantidade de produto vendido, quantidade vendida do produto A. Valores da série, eu vou apagar esse cara aqui, ou seja, quais são as informações, né? Quais são os valores respectivos dessa série? No caso, é o valor de venda de cada produto, é a quantidade vendida de cada produto. Então, eu literalmente apaguei o que estava antes, depois pressionei do 59 ao 70. Vamos fazer mais uma vez? Ó, apaguei tudo que estava antes, cliquei aqui, apaguei tudo que estava antes, depois cheguei aqui com o meu mouse mesmo, ok? E pressionei tudo do 59 até o 70, que são os dados que me mostram exatamente a quantidade vendida de acordo com cada produto. Então, como eu estou vendo do produto A, eu coloquei o nome da série como a quantidade vendida do produto A, então apaguei o que estava antes e cliquei nessa célula, e depois, para valores da série, eu apaguei o que estava antes e pressionei de 59 até o 70. Legal? Depois disso eu dei o OK. Repara que o nosso gráfico, ó, deixa eu pressionar esse cara aqui em cima, chegar um pouquinho aqui para o lado. Ó, ele já está mostrando aqui ó, a linha.
com as informações, belezinha? A linha de tendência ali, de acordo com cada informação. Para poder fechar essa parte ali de nutrir o gráfico com as informações, repara que o eixo horizontal, nosso eixo X do gráfico, ele ainda tá um pouco cru, né? Tá tipo 1, 2, 3, 4, 5... E eu queria que ficasse aparecendo, né, de acordo com a ordem dos meses. Tipo, janeiro, fevereiro, março, abril e assim vai. Então, eu vou editar esse cara, o eixo horizontal, e ele já me pergunta, intervalo do rótulo do eixo. O que eu vou fazer? Eu vou pressionar em janeiro e vou arrastar até agosto. Repara que assim que eu faço isso, pressiono com o meu mouse de janeiro até agosto, depois eu solto, ele já mostra janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho e agosto. Depois disso eu vou apertar em OK. E aí a gente aprendeu a inserir manualmente ali as informações do nosso gráfico, belezinha? Então, essa é uma forma de inserir o gráfico, mas a que eu mais te recomendo é a seguinte, ó, não fica chateado comigo, mas eu vou clicar nesse gráfico e vou dar um delete. A que eu mais te recomendo é, com a base de dados já estruturada do seu gráfico, né, no caso aqui eu já tenho os meses que eu vou analisar e a quantidade total de venda de cada produto, o que eu vou fazer? É muito mais fácil. Eu vou pressionar de meses até os 70, então cheguei com o meu mouse, pressionei de meses até os 70, depois fui lá inserir, fui lá em gráficos onde a gente já aprendeu, fui na parte de linhas, fui em linha 2D e repara que ele já está aqui, beleza? Então o que a gente fez manualmente antes, o Excel, depois da gente ter selecionado ali o intervalo, ele já reconhece automaticamente para a gente. Então, maravilha, seguindo aqui na análise do vídeo, a maioria das pessoas, o que a gente observa, né? A maioria das pessoas para aqui, ela coloca esse gráfico aqui e tá tudo bem, né? Já deixa ele pronto e assim vai. Porém, a gente pode deixar o nosso gráfico de linha, como a gente vê em comparação aqui, eu até coloquei ele em cima desse antigo aqui, como a gente vê de acordo com esse do lado aqui, ó, a gente pode deixar o nosso gráfico de linha muito mais bonito, muito mais chamativo, ok? Com a linha ali com as cores em gradiente, com o nosso eixo horizontal mais destacado, com o rótulo de dados, com o título ali muito mais destacado, e assim vai. Belezinha? Então, bora aprender a fazer isso agora. Se você está gostando desse vídeo, não esqueça de deixar o teu like. É realmente importante dar uma pausa nesse vídeo e deixa o teu like, a tua curtida tá aqui embaixo para a gente poder levar essa aula para mais pessoas. Combinado? Então, bora seguir aqui pro vídeo. Show? O que eu vou fazer? Eu tenho o objetivo de deixar esse gráfico aqui tão parecido quanto ou melhor do que esse do lado. Show? Algumas edições que a gente vai fazer. Primeiro, eu vou excluir essa linha de grade. Tá vendo essa linhazinha aqui, ó? Muito fininha, até cheguei mais perto aqui da câmera, ó. Muito fininho, que está atrás dessa linha azul. Então, eu tenho uma linha azul, cliquei nela, ok, que é a nossa linha do gráfico, ok, mostrando as informações e etc. Mas repara que atrás dela, eu tenho, ó, essas linhazinhas aqui, ó, acabei de clicar em uma e tá uma linha muito fininha. Beleza, eu consigo reparar que eu cliquei uma vez só e eu já seleciono todas, porque aqui no finalzinho de cada linha eu tenho essa bolinha azul. O nome disso é linha de grade. Show? Eu quero tirar esses caras. Muitas vezes aqui no design ele mais atrapalha, né? Essas linhas mais atrapalham do que ajudam. Então eu cliquei em uma só, depois eu vou apertar Delete. Eu assim consegui já excluir as nossas linhas de grade. Outra coisa que eu vou fazer aqui ainda na edição do nosso gráfico. Eu vou clicar com o botão direito em cima da nossa linha azul agora. Belezinha? Então dei um clique só com o botão direito do mouse. Show. Depois eu vou chegar aqui e vou adicionar os rótulos de dados. Tá vendo esses carinhas aqui que estão no nosso gabarito aqui do lado, ó? 59, 66, 47, 43, 75, 50 e assim vai. Então, esses são os rótulos de dados, são as informações de venda ali do produto A de acordo com cada mês. E repara que depois de ter inserido o nosso rótulo de dados, eu não preciso mais desse eixo vertical aqui, beleza? Então, como é que eu posso excluir esse eixo vertical? Tem outra possibilidade, né? Eu poderia muito bem clicar nele e apertar o Delete, belezinha? Clicar com o botão esquerdo do mouse, depois apertar o Delete, show. Ou eu poderia muito bem clicar na área do gráfico, eu sempre gosto de clicar próximo aqui, né? Aqui essa bolinha, próximo dela, não nela, próximo dela. Depois chegar aqui nesse mais e eu poderia muito bem passar o mouse aqui em eixos e vai aparecer essa setinha. Clico nessa setinha e desmarco o vertical principal. Assim que eu desmarco o vertical principal, ele já tira o eixo vertical ali pra gente. Então o nosso gráfico ele tá ganhando uma vida ali, show. Outra coisa que eu gosto de fazer é deixar essa linha aqui do nosso gráfico um pouco mais suave, um pouco mais tranquila, beleza? Repara que ela tá muito reta, né? Ela tá muito assim, 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 ela tá muito engessada. Então não tá tão bonita, não tá tão chamativa assim. Vou chegar o nosso gráfico um pouquinho para cá e vou apagar esse que estava antes dele, belezinha? Então cliquei nele e vou dar um delete, só para poder ajustar a nossa organização aqui. Deixei ele aqui um pouco mais para a esquerda, vou
pressionar aqui na quinazinha dele, repara que ficou uma setinha ao contrário aqui, vou pressionar e vou aumentar um pouquinho o tamanho dele, beleza? Única e exclusivamente para a gente poder ver melhor o nosso gráfico aqui, show! Agora eu vou deixar essa linha um pouco mais suave, então vou chegar nessa linha azul e vou clicar com o botão direito do mouse, da mesma forma que a gente fez para o rótulo de dados, só que dessa vez eu vou clicar em formatar série de dados. Assim que eu clico em formatar série de dados, aparece esse cara aqui, ó, pra gente, as opções de edição do gráfico. Show? Então, eu tenho várias opções. Eu vou clicar para poder deixar a linha um pouco mais suave, né, que nem o nosso gabarito lá. Vou clicar no baldinho, só que repara que ficou atrás de mim. Então, nas versões mais recentes do Excel, eu consigo mover esse cara aqui, ó, pressionar aqui em cima com o meu mouse, botão esquerdo clássico aqui do mouse, e jogar ele um pouquinho mais para cá. Então, tirei de lá, joguei para cá. O nosso gráfico é a mesma coisa. Eu vou chegar aqui na linha, ó, onde eu consigo pressionar e mover. Cheguei ele um pouquinho para a direita, belezinha. Deixa eu chegar ele um pouquinho para cá. Boa, agora foi certinho. Maravilha, eu tenho várias opções de edição, né? Eu tô aqui no baldinho. Repara que para poder editar especificamente a linha, eu preciso estar com a linha selecionada. Tô com o baldezinho selecionado e a linha aqui também, ó. Repara que ela tá toda demarcada, beleza? Eu tenho várias opções de edição. Agora eu vou clicar aqui, ó, em linha suavizada. Repara que assim que eu clico, ó, tirei, vou colocar de novo. Coloquei, a linha fica um pouco mais tranquila, mais suave ali. Isso chama bastante atenção, beleza? Outra coisa que eu gosto muito de mexer é na parte de largura da linha. Eu considero que ela vem muito fina, né? E aí não chama tanta atenção. Então eu vou deixar ela um pouco mais grossa, um pouco mais larga. E repara que aqui a largura tá 2,25. Eu vou aumentar um pouquinho, ó. 2,75, 3, 3,25, 4, 4,25. Deixa eu diminuir um pouco para 4. Boa, considerei esse tamanho legal. Show, então ela ficou um pouquinho mais grossa. E outra coisa que a gente pode mexer nela é na cor dela, beleza? Então, ela geralmente vem com esse azul clássico aqui do Excel. Porém, eu quero mexer um pouquinho na cor, né? Eu não quero ficar no padrão ali das pessoas. Eu quero deixar um gráfico um pouco mais diferenciado. E nessa hora eu recomendo muito essa linha de gradiente aqui para você, ó. Linha de gradiente. Tem a opção sem linha, linha sólida, que é a atual. Linha de gradiente. Eu vou clicar na linha de gradiente, justamente para eu poder dar esse efeito que a gente fez nesse gráfico aqui, ó, ao lado. Belezinha? Que é o efeito de ficar esse verde, no caso, né, que foi a cor que a gente colocou, misturado com verde claro, enfim, no formato de gradiente. Beleza? Então, volto ali, né, clico no gráfico para poder editar, clico na linha para poder editar especificamente a linha, beleza? E como a janela de formatação já estava aberta, ela só foi navegando junto com a gente. E aí, repara que ele dá várias opções, né, gradientes pré-definidos, tipo, direção, ângulo, ok? Como eu quero que a edição dela fique sempre em 180 graus, ok? Então as cores fiquem sempre variando ali na horizontal, eu vou apagar, vou dar um delete aqui nesse 90 e vou colocar apenas um 180 e vou dar um enter. Então, confirmei essa informação aqui. E repara que ele pergunta aqui pra gente as marcas de gradiente. Ele dá a primeira marca aqui, ele dá essas duas marcas do meio e essa marca aqui do final. Para a gente poder dar esse efeito de gradiente aqui perfeito, eu não vou colocar essas marcas de gradiente no meio, senão a gente fica alterando muito as cores, né? Eu vou clicar nessa primeira, depois vou clicar nesse xizinho vermelho, vou clicar nessa segunda do meio e vou clicar nesse xizinho vermelho para a gente poder mexer um pouquinho nas cores da extremidade. Show! Deixamos aqui as marcas de gradiente das pontas e aí repara que ele pergunta a cor, a posição, a transparência, o brilho. Eu vou editar um pouquinho a cor, beleza? Das nossas marcas de gradiente. Então, eu sempre seleciono uma, ok? Selecionei essa da esquerda, eu venho, clico aqui na cor, ele dá várias opções de cores aqui do Excel, né? Ele dá as cores clássicas e etc. Eu posso clicar aqui, ó, em mais cores. Repara que quando eu clico em mais cores, eu consigo ainda mais explorar as possibilidades de cores, ok? E nessa hora, eu vou te recomendar um site para a gente poder mexer nas cores ali, padrões do Excel e se diferenciar ainda mais. O nome desse site é Colors, aqui ó, Colors ou Colors, ok? COOLORS.com. Se você escrever isso no Google, você vai achar rapidinho, beleza? Então, vou voltar com a nossa linha selecionada, vou voltar para o baldezinho e vou abrir aqui ó, na sua frente agora o nosso site, o Colors, ok? Prontinho, agora eu tô dentro aqui do Colors, ok? Ou Colors, como você quiser chamar. Esse site é muito legal porque ele mostra as principais paletas de cores ali espalhadas em diferentes análises que a gente pode selecionar. E ele mostra, olha que legal, o código da cor. Então esse azul aqui tem 8ECAE6 como o código da cor, ok? Então é o código que se referencia àquela cor. Tem várias opções de paletas de cores. Eu vou, por exemplo, selecionar essa verde aqui, essa verde musgo aqui, belezinha? Então para poder copiar esse código da cor, que está aqui 386641, é só dar um clique. Então ele já me fala, ó, a cor foi copiada,
Depois de ter copiado, eu vou voltar lá para o nosso Excel. Prontinho, já estou no Excel aqui de volta. E aí lembra que a gente estava aqui nessa parte da edição do gradiente, né? Eu seleciono esse carinha aqui à esquerda, depois eu venho aqui em cores, eu venho em mais cores. E aí repara que ele me pergunta o hexadecimal aqui, ó. Então eu posso colar aqui o código. Depois que eu dou um OK, ele já marca aqui, ó, nessa pontinha a cor verde que eu selecionei. E agora eu vou fazer a mesma coisa com a outra, né? A extremidade da linha. Vou clicar aqui nessa segunda marca, vou clicar aqui em cores e ele já pergunta sobre mais cores. Eu vou voltar lá para o Colors, ok? O nosso site. Prontinho, já estou aqui no site novo. Vou selecionar esse verde um pouco mais claro agora. Pode ser A7, C9, 57. Tem várias opções aqui. Depois eu convido você a brincar nesse site, ok? Você pode selecionar várias opções aqui. Dei um clique, ele já copiou o código. Vou voltar agora para o Excel. Belezinha, agora com essa outra extremidade selecionada, eu venho aqui em cor, venho em mais cores, depois eu apago e colo esse novo código, beleza? Dou um OK e aí repara que ele me deu um efeito ali de gradiente, né? Em que a extremidade ficou esse verde escuro, ok? E a outra extremidade ficou esse verde um pouco mais claro, belezinha? Então fizemos o nosso efeito de gradiente e agora vamos seguir na edição do nosso gráfico, show? Vou apagar essa janelinha aqui auxiliar, vou deixar o nosso gráfico um pouco mais centralizado. Vamos seguir editando. Uma coisa que eu sempre gosto de fazer é aumentar um pouquinho o tamanho do rótulo de dados. Repara que ele vem um pouco pequeno aqui, né? Tá em calibre 9 aqui. Eu vou aumentar um pouquinho o tamanho dele e vou colocar ele em negrito. Então, eu clico em um rótulo de dados, ok? Então, cliquei na área do gráfico, vou dar um clique em um rótulo, ele já seleciona todos. Isso que é bem legal, beleza? Depois disso, vou aqui na guia página inicial e vou clicar no N de negrito. Depois vou aumentar um pouquinho o tamanho. Tá em calibre 9. Eu vou chegar nesse Azinho aqui, ó, e vou pressionar nesse mais, ok? Nesse A maior aqui, ó. Pronto. Ele já deixa um pouquinho maior. Vou deixar no tamanho 14, vai? Tá legal. Deixei nesse tamanho. Beleza. E agora eu vou editar um pouquinho esse eixo X. Repara que tá aqui, ó, janeiro, fevereiro, março, só que tá muito pequeno. Então eu vou dar um clique nesse eixo horizontal, belezinha? E vou fazer praticamente a mesma coisa. Vou colocar em negrito. E vou aumentar um pouquinho, ó. Botei para 10, para 10,5, para 11, para 12, ó, para 14 ele já quebra um pouquinho. Vou deixar ele no tamanho 12, beleza? E outra coisa que eu gosto de muitas vezes retirar nos nossos gráficos de linha ou diferentes gráficos é esse contorno aqui. Tá vendo essa linha aqui do eixo horizontal? Tá vendo essa linha aqui, ó? Então, muitas vezes eu gosto de retirá-la. Como é que a gente faz isso? Você dá um clique aqui no eixo horizontal, show. Depois você pode vir aqui na guia formatar. Assim que você clica no eixo já aparece essa opção. Você vem em contorno da forma e marca sem contorno. Depois disso, ó, ela já desaparece aqui pra gente, beleza? Outra coisa que a gente pode fazer é tirar o contorno desse gráfico aqui, ó. Repara que tá esse contorno aqui, ó, em azul. Então, eu não quero que tenha esse contorno, eu quero que fique que nem o nosso gabarito aqui, ó. Nosso gabarito aqui que tá em cima de mim, que tá sem nenhum contorno, o gráfico não tá demarcado, belezinha? Então, eu vou clicar nessa área do gráfico, sempre próximo ali, a quina ou a parte superior, belezinha? Depois disso, na guia formatar, vou clicar em contorno da forma e vou colocar como sem contorno. Repara que ele está sem nenhum contorno, beleza? A impressão que dá é que ele está literalmente dentro da nossa planilha. Show? Até aqui eu te pergunto, você tá comigo? Tá de boa? Tá fazendo sentido para você? Então, deixa o teu like nesse vídeo, é realmente importante pra gente e bora continuar com a construção do nosso gráfico. Seguindo aqui, outras coisas que a gente pode fazer. Primeiro, a gente pode editar a posição do nosso rótulo de dados. Então, lembra do rótulo de dados? Que é literalmente a informação aqui de cada conteúdo aqui, de cada quantidade vendida do produto A. Então, eu posso clicar com o botão direito nele, depois eu posso clicar em formatar rótulo de dados. E eu posso muito bem mudar a posição. Eu posso colocar ele ao centro, à esquerda, à direita, acima, abaixo e assim vai. Eu vou deixar ele, por exemplo, abaixo. Então, deixei ele abaixo, depois eu fecho esse cara e aí a gente mudou a posição dele. Outra coisa que a gente pode fazer é dar uma vida nesse título aqui, deixar ele mais chamativo. Repara que aqui, olha como é que tá chamativo, né? A forma tá com gradiente, o título tá em negrito, tá maior a fonte e assim vai. Como é que a gente pode fazer isso? Para poder fazer isso, a gente vai precisar dar um pouco mais de mobilidade aqui para essa caixa de texto. Então, eu tenho a área do gráfico e aqui eu tenho a caixa de texto do título. QTD vendida produto A. Então, quando eu clico aqui, ó, próximo uma vez só, ele já seleciona a caixa de texto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou inserir uma forma aqui dentro, beleza? Para eu poder chamar a atenção. E dentro dessa forma que eu vou escrever o nome do título. Pegou? Você entendeu o que eu vou fazer? Então, vamos lá. Eu vou aqui em inserir. Ele já mostra várias opções. Eu tenho aqui o botão de ilustrações. Vou clicar nesse botão. Vou clicar em formas.
e eu vou clicar aqui, ó, nesse retângulo, tá vendo? Retângulo, vou clicar nesse cara, olha como é que ficou o meu mouse, ó, meu mouse ficou uma cruzinha, só para eu poder inserir. Então o que que eu vou fazer? Eu vou pressionar dentro do meu gráfico mesmo, ok? Eu vou pressionar aqui dentro, mais ou menos de uma extremidade até a outra, essa forma. E aí repara que como eu inseri dentro do gráfico, ela meio que ficou presa, né, aqui dentro do gráfico. Era exatamente o que eu queria, para que a forma, que no caso vai virar o título do gráfico, fique agrupado ao gráfico. Então, eu inseri exatamente dessa forma, só vou posicionar para ela poder pegar toda a parte superior do gráfico. Show! Então, cheguei ela toda para a esquerda, vou chegar aqui na pontinha da forma, ficou uma cruzinha aqui, ó, oposta, né, uma setinha à outra, belezinha, uma setinha oposta à outra. Vou pressionar e vou arrastar até o cantinho, soltei. Agora, quando eu clico fora, repara que no local do título do gráfico eu tenho uma forma. Por que que eu fiz isso? Porque isso dá muito mais mobilidade para a gente poder editar o nosso gráfico, ok? Colocar em negrito, aumentar o tamanho, aumentar todo o preenchimento aqui e assim vai. Quando vem apenas o título clássico ali do gráfico, ele não é tão versátil assim para a gente poder editar. Então, inserir esse cara. Depois de ter feito isso, o que que eu posso fazer? Eu posso muito bem dar 2 cliques aqui nessa forma e escrever o título do gráfico, o novo título do gráfico, ok? Eu vou colocar aqui, ó, quantidade vendida do produto A por mês, beleza? Coloquei exatamente isso e agora o que que eu vou fazer? Eu vou editar esse texto que eu escrevi dentro da forma. Então, depois desse Szinho aqui de mês, eu vou pressionar, só para poder selecionar todo esse corpo aqui de texto. Vou chegar aqui na página inicial, vou colocar ele em negrito, vou aumentar bastante o tamanho dele, ó. Botei para 16, 18, 20, deixa eu colocar em 18. Depois eu vou centralizar aqui, ó, em alinhamento ainda na página inicial. Eu vou centralizar esse cara e depois vou clicar aqui nesse de cima que é para poder alinhar no meio, beleza? Então, quando eu clico fora, olha como é que o nosso título está saindo. E seguindo ainda a nossa parte de edição aqui do título, eu vou voltar a clicar na forma, venho aqui na forma de formato, eu vou clicar em contorno da forma, e vou tirar o contorno. Lembra que a gente tirou o contorno do gráfico? Então, o que a gente vai fazer agora é tirar o contorno da forma. Tá esse contornozinho aqui, ó, ao redor dela, eu não quero. Vou clicar em sem contorno, e aí quando eu clico fora, ó, ele praticamente tira aqui aquele contorno ali engessado que tinha antes, belezinha? Então, eu tirei esse cara. Maravilha, então o nosso título do gráfico já está bem delimitado, tá a quantidade vendida do produto A por mês. Beleza, a gente já inseriu a forma para poder melhorar a edição, tiramos o contorno. Outra coisa que eu vou fazer é mudar a cor dessa forma, beleza? Eu venho aqui em forma de formato, depois eu venho em preenchimento da forma. Então, cliquei na forma, fui lá em forma de formato, fui em preenchimento da forma. Depois, olha quem está aparecendo aqui, ó, as cores recentes estão aparecendo aqui pra gente. Mas o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em gradiente, beleza? Ele mostra várias possibilidades pra gente e ainda mostra aqui, ó, mais gradientes. Vim aqui em mais gradientes e lembra que assim como a linha, tá o preenchimento sólido. Só que eu vou clicar em preenchimento de gradiente e assim que eu clico em preenchimento de gradiente, olha como o Excel é inteligente. Ele já reconheceu o mesmo preenchimento que eu fiz na linha, beleza? Então, aqui ó, a cor do verde mais claro e do verde mais escuro, belezinha? Então, por padrão, como foi a cor mais recente que eu coloquei aqui, ele acabou pegando esse padrão. Então, repara que essa ponta aqui, ela pegou essa parte mais escura e a outra ponta pegou a parte mais clara. Beleza? Então, eu só vou fechar porque era exatamente isso que eu queria fazer. Beleza? E, cara, a gente já tem um gráfico muito melhor em termos de design, em termos de edição do que o primeiro gráfico. Vamos fazer um comparativo, ó. Pressionei aqui, tem que ser bem na linhazinha superior e tô arrastando só para poder mover ele um pouquinho para cá. Vamos fazer um comparativo? Deixa eu selecionar aqui, ó, de mês até o 70, chegar aqui em inserir, depois em linha, depois aqui em linha. Olha a comparação de um para o outro. Olha a comparação que dá de você apresentar um gráfico como esse, à esquerda, e como esse, que está aqui em cima de mim. Então, o que eu recomendo para você poder fazer, para a gente poder finalizar essa aula aqui com chave de ouro? Eu recomendo muito que você aplique tudo que a gente viu aqui, faz o download desse material e, cara, replica tudo mesmo que a gente viu nesse vídeo, único e exclusivamente para você poder aprender a criar gráficos para se destacar, adicionar rótulo de dados, colocar gradiente, colocar em negrito, tirar contorno, tirar a linha de grade, ajustar o título para poder deixá-lo bem chamativo e assim vai, belezinha? Então, fica o dever de casa para você poder praticar tudo que a gente viu aqui e eu espero de coração que você tenha curtido esse vídeo, cara. Sem mais delongas, te vejo na próxima aula aqui do canal, fechou? Forte abraço, não esqueça de deixar o like no vídeo e tamo junto, abraço!